há poucos dias, né, teve um evento, um mini curso do qual eu participei, essas coisas que a gente está conseguindo fazer, essa parte interessante da vida, né, com muitas atividades online, modo remoto e tal. Então, que é uma instituição que trouxe gente bem interessante para fazer palestras e tal, e eu acompanhei isso, eu fiquei tocado e queria compartilhar com vocês. Então fiz uma versão resumida, passei aí umas 2 semanas, fiz uma versão resumida, assim, as coisas que eu acho que são mais interessantes da gente trazer, e pensei em apresentar para vocês, depois eu disponibilizo. Está na forma de uns pequenos seminários, assim, né, eu vou ler e a gente vai conversando. Beleza? Então eu vou colocar aqui na tela. Em seguida eu entro nos textos de cultura. Então deve estar abrindo aí para vocês. Esse é um curso, mini curso que eu fiz. Liderança, capacidade de aprender e resiliência. Achei, nossa, tem tudo a ver com os estudos sociais, né? Então fiquei feliz de poder trazer. E os palestrantes são ilustres, né? O Karnal, brasileiro conhecido, né? Um pensador assim contemporâneo, e a Malala. Foi super bonito. Então aqui, começando, né? Eu troquei a ordem, eu vou começar com o Karnal aqui, né? Colocando algumas falas dele, depois eu vou para Malala. O Karnal fala da neuroplasticidade, começa falando disso, né? Que é algo que nos predispõe a, enfim, a ter esse potencial, a manter esse potencial de aprender, né? A neuroplasticidade, também conhecida como plasticidade neural, é definida como a capacidade do sistema nervoso de alterar sua estrutura em função, em decorrência de experiências e aprendizados, né, do indivíduo. Ou seja, a gente consegue estimular nosso cérebro para que ele seja flexível, mutável e consiga se adaptar a novos conceitos. Isso pode, a gente pode manter o nosso intuito, né, meu, espero que de vocês daqui a muito tempo, né, seja manter isso independente da idade, né? Eu acho que isso tem a ver sabe, o manter-se jovem é manter-se com a capacidade de aprender, né? Então, gosto de pensar assim, né? Aqui são características que ele traz, né, que são interessantes para a gente, né? Essa learnability seria essa capacidade de aprender, método e organização, né, dinamismo, criatividade, uma boa parte dessas coisas meio que vem no pacote da adolescência, da juventude, mas o legal é a gente manter isso e desenvolver, né? A capacidade de questionar, que é algo que a gente procura trazer aqui com os textos, enfim, trocando ideia, por isso acho tão importante que vocês participem, né? O protagonismo, né, uma coisa vem junto da outra, essa capacidade de plasticidade, de adaptabilidade, ao mesmo tempo tendo a coragem de questionar e de dizer não para algumas coisas, enfim. Aquisição de linguagens, né, é algo bastante importante. A gente aprender linguagens novas, inclusive sim, termos novos, conseguir conversar com gente diferente, tudo isso é interessante para a gente, né? Então, destacando alguns pontos que achei especialmente relevantes para nós aqui, né? A capacidade de questionar, aprender a responder é uma habilidade de inteligências artificiais. Aprender a perguntar, eu tenho enfatizado isso, né? É uma habilidade humana. Então façam perguntas. É preciso aprender a refletir, formular ideias, questionar e saber onde procurar as respostas, é a gente poder correr atrás também, né? Para poder crescer intelectualmente, né? O mundo atual, acho que isso é chover molhado, todo mundo sabe, é veloz, instável, líquido, né, que o Bauman fala. As respostas são variadas, datadas. O que é certo hoje pode não ser certo amanhã. Inclusive, decisões, leis são alteradas, enfim, parágrafos são criados ou suprimidos e as coisas mudam, né? Então, manter a curiosidade, ser questionador, está mudando por quê? Será que toda mudança é para melhor? E a gente sabe que às vezes não é, então temos que estar atentos a isso, né? Aprender a fazer as perguntas corretas é um exercício de atualização constante do conhecimento, é a construção conjunta, social mesmo do conhecimento, né? Aqui uma frase dele, né? Eu aprendia mais para ter conhecimento e agora aprendo modelos de conhecimento para ultrapassar as coisas que eu tinha. Essa disponibilidade, né? Sobre a adaptabilidade, que é um termo
um pouco, enfim, discutido, né? Num mundo em que tem uma constante mudança de paradigmas, né? O profissional com adaptabilidade, e pensando na vida profissional, o profissional com adaptabilidade está mais apto a perseverar. Então, sei lá, eu passei 20 anos da minha vida como docente presencial, né? Não tinha essa coisa de... tudo bem, fazia uns vídeos de YouTube de vez em quando, cantava, tocava, enfim, mas a aula era aula, né? Quadro e conversa, né? E tudo presencial. E aí a gente, de repente, diante de uma pandemia, tudo muito rápido, a gente tem que se adaptar, né? Então, a adaptabilidade corresponde ao indivíduo que sabe moldar-se de acordo com novas situações e contextos, sabendo utilizar em cada situação suas habilidades, seus conhecimentos e características pessoais adequadas, né? Ser adaptável implica permitir-se a uma constante evolução pessoal e profissional. A parte da aquisição de linguagens, né? Vocês podem comentar se vocês quiserem, tá? Eu estou apresentando, daqui a pouco a gente para, mas vocês podem ficar à vontade. Adquirir linguagem, o que é isso, né? A gente normalmente associa essa expressão, né, aquisição de linguagem, adquirir, aprender um novo idioma, né? Isso também, isso é verdade também. Ou aprender a utilizar uma ferramenta específica. O pessoal da música, né, tem amigos, né, aprender um instrumento novo. Estou aqui estudando percussão aos sábados, né, eu viro aluno aos sábados, porque é uma nova linguagem, uma linguagem afro-brasileira que me interessa muito entender, sentir isso, né? Bom, a aquisição de linguagens atualmente, né, significa a gente estar permanentemente aberto a novos universos, novas aprendizagens. Isso nos ajuda a nos ampliar, né? Inclui, né, o aprendizado de novas palavras, de usos de ferramentas, de softwares, mas também a iniciativa de a gente conseguir produzir, de ser produtor de pensamentos e ideias a partir de captação de conhecimentos, conteúdos que já existem, né? Então, adquirir aquilo, vamos dizer, o know-how e o conhecimento suficiente para que a gente possa criar também, né? Então, sei lá, estou aprendendo um ritmo e na hora que eu conseguir me expressar naquele ritmo, pô, isso é muito interessante, né? Aprendendo uma linguagem, conseguir expressar, conseguir trocar uma ideia daquela forma, isso é muito interessante, né? Aqui, outro destaque, né? Eu não ensino mais o aluno a ter a resposta, eu ensino a manter a curiosidade. Isso é tudo que eu desejo também, né? Aí vem esse termo, que é um termo que o Karnal tem utilizado bastante, porque no mundo tem se falado assim, né? Ele trouxe isso. É um pouco difícil de... Talvez a melhor tradução seja essa mesmo, né? Capacidade de aprendizado, que é learnability, né? É uma das capacidades atualmente mais requisitadas para qualquer profissional e também considerada uma habilidade do futuro, né? Inclusive no tempo que a gente leva para fazer uma graduação, se a gente pensar em 4 anos, né? Por aí, as coisas mudam rápido também, né? Nesse tempo muita coisa, você vai entrar, você entra de um jeito e em seguida as coisas já estão diferentes, né? Então, a learnability, ou capacidade de aprendizado, significa saber adaptar e desenvolver conhecimentos ao longo, depois de toda a sua vida profissional também, né? Estar aberto a aprender constantemente, produzir conhecimento, não só ficar lendo, né? Mas a gente conseguir se expressar e produzir habilidades também, né? A capacidade de learnability é um estilo de vida. Eu falo isso inspirado, inclusive, por pessoas queridas, né? Eu aprendi a admirar muito pessoas que sempre estiveram abertas a aprender, independente da idade, né? E lembro da minha mãe, enfim, mas minha companheira e tantas pessoas queridas que eu acho, nossa, legal, o cara é professor, é doutor, sabe muita coisa, e está estudando, né? Isso é tão bonito, né? Então, isso me inspira, né? E são coisas que a gente vai, vamos dizer, aprendendo a curtir, vai começando a gostar disso né? E aí vai em frente, né? Que deve ser sempre estimulado quando se almeja progredir, evoluir. E acho que da minha parte, acho que tem uma coisa forte de satisfação pessoal mesmo, né? Eu gosto de aprender. Isso a gente vai desenvolvendo mesmo. Método de organização, né? Para a gente aprender é importante a gente ter método de organização. Essa aqui eu vou falar bem na real para vocês. Mais fácil falar do que fazer, né? Então,
É um desafio, né? Quando a gente tem muita coisa, né? A gente tem que se organizar. Isso não significa uma obrigatoriedade de seguir planilhas, não precisa ser aquela coisa muito sistemática demais e tal, realizar tudo no mesmo horário. Não, a gente vai ter adaptabilidade, né? Mas acho que a dica mais interessante aqui é essa dos objetivos, né? A gente definir objetivos. Isso acho que a dica é essa, né? Eu quero isso, então preciso passar por tais etapas, vou começar por aqui, depois eu vou ter uma sequência, né? Não precisa ser muito rígido, mas saber onde você quer chegar. Acho que é o grande ponto. O método permite se abastecer de boas informações, crescer e se desenvolver. E sem organização, a gente fica navegando na aleatoriedade, sem foco, sem entendimento real e profundo dos conteúdos. Bom, um exemplo a gente tem hoje as coisas boas, né? A gente tem um acesso, inclusive via internet, né, em grande parte, a uma quantidade de conteúdos absurda, né? Por outro lado, o risco da gente se perder na selva, né, nessa selva online, é grande, né? Eu não sei se acontece, imagino que aconteça com vocês também. Às vezes você está pesquisando um assunto, aí ou vendo, sei lá, um vídeo do YouTube, daqui a pouco vem um outro vídeo, porque o sistema, né, vai sugerindo novos vídeos. Daqui a pouco você está vendo um vídeo que não tem nada a ver com aquele primeiro assunto. Enfim, a maneira como esse encadeamento se dá nem sempre é muito lógica para o que a gente está interessado em ver. Por isso a questão dos objetivos. Se a gente tem um objetivo claro, a gente consegue. Não tem importância, né? De vez em quando você abrir um parênteses, né? Mas tomar cuidado para a gente não se perder, né? Porque é fácil você passar uma tarde inteira, de repente, nossa, o que eu fiz aqui? Fiquei só me distraindo e tal, né? Então, a gente trazer isso. E aí eu vou passar para a parte da Malala, né? Que são. Você vai ver que tem pontos em comum com algumas habilidades mencionadas pelo Karnal, né? Comunicação, autocuidado, autonomia, inovação, né? Ela foi uma pessoa inovadora na sua coragem, inclusive, busca por conhecimento, capacidade de análise, resiliência e perseverança, que acho que é o melhor exemplo, né? E assim, é legal trazer a Malala como inspiração também para a gente, né? Pensando no momento mundial, né? No momento que a gente está vivendo de retorno da liderança do Talibã, né? E a gente vê o Afeganistão nessa situação. Não sei se vocês viram, essa semana saiu, também esse era um outro ponto para colocar, esqueci de comentar no começo, mas assim, saiu uma lista, todo ano sai a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Não sei se vocês chegaram a ver. E tem um brasileiro nessa lista, né? E nessa lista de 100, normalmente muitas vezes, né, são os líderes do país, assim, às vezes o presidente, primeiro-ministro, enfim, são pessoas naturalmente candidatos a essa lista de pessoas mais influentes. E o Talibã já está na lista de 100 líderes mais influentes do mundo, né? E vocês sabem quem é brasileiro que está nessa lista? Não sei se vocês chegaram a ver isso. É um nome muito interessante, né? É a Luísa Trajano, conhecida empresária do Magazine Luiza, né? Mas que é uma pessoa que inteligentíssima, que tem desenvolvido ações de inclusão social muito fortes, né? Ela é uma pessoa que tem uma atividade feminista interessante, né? De acolhimento, de inclusão social, de dar voz a essas pessoas. Então, achei bem interessante como que ela apareça, né, como liderança. É também uma figura inspiradora de alguma forma, quer dizer, que poderia estar acomodada no seu império lá, sei lá, e está de alguma forma aberta a tentar melhorar o Brasil e atuar de alguma forma, né? E aí, sempre nessa lista eles fazem um convite a alguma pessoa importante do país para poder homenagear. Então, de certa forma, acaba sendo um pareamento aí. E no caso do Brasil, foi selecionado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para escrever, fazer essa homenagem a Luiza, Magazine Luiza. Bom, e aí a Malala é uma pessoa, né, frequentadora dessas listas porque ela tem essa postura, né? Ela teve esse caráter, né,
de inovação forte, de surpresa no mundo, de repente, diante de uma adolescente que tinha como bandeira bem claro, objetivo claro, né? Eu quero estudar. Era isso, o grande lance, né? Quando o Talibã entrou a primeira vez e quis interromper mesmo, chegou a interromper os estudos das moças, né, das mulheres, dizendo que mulher não podia estudar. Agora eles estão dizendo que pode, mas colocam uma série de restrições aí também. Então é um negócio bem complicado, a gente tem que estar atento, né? Então ela fala do autocuidado, né? Ela começa falando do autocuidado. Apesar das grandes exigências que tem sobre si, a Malala destaca a sua estratégia, né, de procurar respeitar a si mesma, né, cuidar de si mesma e seguir os instintos, né. Esse autocuidado requer naturalmente o autoconhecimento, né, requer a gente ficar atento a gente mesmo, observar a si mesmo. Ou seja, é uma forma de, numa dimensão pessoal ou mesmo profissional, conciliar as exigências e responsabilidades, às vezes sociais, inclusive, profissionais, com as emoções, com o nosso bem-estar, com a nossa saúde mental. E isso é fundamental, né, para a gente estar energizado aí, é fundamental para a nossa resiliência. Então, bem interessante ela ter começado destacando isso do autocuidado. Né? Aqui uma frase que eu trouxe para vocês. Minha estratégia é de que você deve cuidar de si mesmo e seguir o que os seus instintos estão lhe dizendo. Né? Bem bonito isso. Né? Muito bem. Aí, seguindo a autonomia, né? Que é a capacidade de tomar boas decisões de forma independente. Não ir automático seguindo o que os outros falam, né? Escolher caminhos que façam sentido, que tragam bem-estar para a pessoa que decide, né? E assim, interessante essa expressão, governar-se a partir dos seus próprios recursos, né? Você ter esse eu posso. E aqui a minha referência quando eu penso nessa coisa da autonomia é Nietzsche, né? Um pensador independente, assim, que tinha essa postura, né? Até um pouco anárquica, segundo o olhar de alguns, né? Mas essa autonomia, não, peraí, eu quero decidir, né? Essa competência para a gente poder se sentir empoderado, né? Para autonomia, isso está relacionado com a educação. Com isso que a gente está vivendo agora, nesse momento, nós estamos aqui trocando ideia, enfim, né? Uma vez que para a gente ter autonomia é necessário desenvolver-se como pessoa profissional, conhecer sobre o mundo e sobre a gente mesmo, né? Refletir a partir do que a gente aprende, refletir sobre nós mesmos, né? Dominar competências, identificar oportunidades, direitos e deveres. Então, isso tudo vai ajudando a gente a desenvolver nossa autonomia. Aqui um outro ponto marcante que eu acho da fala da Malala, é importante que quebremos algumas dessas regras do mundo, né, estabelecidas, e busquemos ser mais ambiciosos na criação de um mundo em que haja igualdade. Né? Tem a frase do Lennon, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Eu posso ser um sonhador, você pode achar que eu sou um sonhador, mas não sou o único, né? Então a gente vai se fortalecendo, encontrando pessoas que como nós, têm essa vontade de melhorar, seja o bairro da gente, às vezes, né? A cidade, né? O nosso convívio, de alguma forma, poder impactar positivamente, né, no mundo. Então, ser ambicioso, isso é legal, né? Nesse sentido. Você pode olhar para isso, para o papel daquele indivíduo e para quem ele era, mas também pode olhar para o trabalho que eles fizeram com um pouco de distanciamento, e você pode aprender com isso, se inspirar. Ela está falando, né, desses exemplos que a gente encontra na vida, cada um de nós deve ter, né, exemplos assim. Eu sempre tem pessoas que eu trago na memória que são muito importantes. Não sei como é que é para vocês. Provavelmente vocês têm também essas pessoas que vocês trazem. Às vezes, sei lá, é o seu pai, sua mãe, às vezes você mora ali com alguém que te inspira, mas ao longo da vida você vai carregando, né, essas imagens e figuras de inspiração, né? Mesmo que a experiência seja diferente da sua, seja distante, às vezes é outra faixa etária, mas pô, aquela pessoa me motiva, né? Capacidade de análise, né? Analisar significa observar, investigar e discernir. É uma competência que diferencia pessoas e profissionais. É muito importante para contextos de liderança, mas também em contextos gerais. Né? Todo mundo pode aprender, pode ganhar com essa capacidade de análise. A gente, como sociedade, como coletividade, ganha
se tiver mais pessoas com essa capacidade de análise, né? Não ficar esperando somente o líder, né? Na atualidade, no mundo com abundância de informações, tá aí a internet, né? No qual o discernimento, a seletividade, o foco também se tornam diferenciais, a capacidade de analisar ganha uma importância ainda maior, né? Muito bem. Também precisamos olhar para o passado e ver como as histórias nos foram contadas, né? Inclusive para a gente repensar, será que é isso mesmo, né? Para a gente pesquisar, né? Mas a gente não perder essa noção histórica, né? Como chegamos até aqui? Chegamos não só eu, mas assim, né? A nossa história como povo, por exemplo, né? A gente entender melhor algumas coisas, os cuidados que a gente tem que ter, né? Aí a parte de resiliência, né? É lidar com adversidades, críticas, situações de crise, pressões, né? Inclusive de si mesmo, e ter a capacidade de retornar ao estado emocional saudável, ou seja, a gente retornar às condições naturais após momentos de dificuldade. É uma capacidade, inclusive, que a gente observa na natureza, né? Talvez eu vou trazer uma imagem aqui do bambu, uma imagem oriental, que se fala muito disso, né, na filosofia oriental, do exemplo do bambu. Vocês sabem como é que é isso? O bambu é aquela, todo mundo sabe o que é o bambu, né? O bambuzal e tal. Quando bate o vento, o bambu ele dobra, não é rígido, né? Ele dobra com o vento e ele, né, se abaixa ali se o vento estiver forte e com isso o bambu não quebra. A flexibilidade garante com que ele tenha essa resiliência, ele vai e volta, né? Para superar a tempestade, superar a ventania, os momentos de crise. Então essa é uma imagem que a gente pode trazer para nós, né? Retornar depois para o estado emocional saudável, as condições naturais. É uma das qualidades mais visíveis em líderes. O líder, a gente tem exemplos históricos, né? De líderes. Podemos pensar no Mandela, por exemplo, africano, né? Que ficou 26 anos preso, né? E depois voltou e conseguiu liderar seu povo. Foi uma personalidade sempre muito importante. E tantos outros líderes, né? Às vezes que foram presos, enfim, por uma questão qualquer de injustiça e de condições daquele momento e conseguiram superar isso, né? Então, a resiliência é importante, a gente percebe nos líderes, né? No caso da Malala, ela foi uma ilustração universal de resiliência, ao lidar com uma causa que, dentro das circunstâncias dela, do lugar de onde ela vinha, era extremamente arriscada, colocou sua vida em perigo, né? Vocês sabem como é que foi esse episódio, né? Porque ela começou uma liderança de um movimento pela educação, né? E num certo dia entraram, né? Soldados entraram perguntando quem é a Malala, naquele grupo de jovens, né? De adolescentes mesmo, e deram um tiro nela, ela tomou um tiro a queima-roupa, assim, foi uma coisa, uma violência absurda, né? E foi hospitalizada, esteve entre a vida e a morte, né? E dali ela saiu mais fortalecida ainda como liderança, porque ela falou, não vou parar de lutar, né? E esse foi um grande exemplo daí, a projeção dela, né? Ela colocou sua vida em perigo, mesmo assim teve a coragem, né, de seguir, e a capacidade de se manter fiel e com serenidade, né? Focada nos seus objetivos, aquilo que a gente comentou, a importância da gente ter os objetivos claros, né? Eu sei que nós podemos trabalhar junto com a sociedade civil, junto com ativistas, pela educação das meninas, para criar uma sociedade no Brasil, ela fala do Brasil, tem atividades aqui, onde as meninas possam ter acesso a oportunidades iguais, né? Então esse é um foco também do trabalho da Malala, que é dar oportunidades, buscar, né, que as mulheres e as meninas, né, tenham oportunidades iguais de estudo, de trabalho. Bem bonito isso e bem relevante. São iniciativas que ela vem desenvolvendo com a sua fundação, né, em diferentes países do mundo, e o Brasil é um dos países contemplados pela necessidade que temos, pelo tanto que ainda precisamos avançar nesse setor, né? Você precisa lembrar que no sistema que você está combatendo, a sua meta, um objetivo que você tem que ter, é garantir que saibam que você não vai desistir, né? Muitas vezes, quando a gente está inovando, quando a gente está diante de algo, enfim, contrariando interesses, às vezes mais poderosos economicamente falando e tal,
E aí o papel da gente é muitas vezes esse, não, eu não vou desistir, não vou fazer desse jeito, né? Eu não vou modificar meus critérios para atender a certos interesses, então. E isso é muito relevante, inclusive profissionalmente, né? Quando a gente vai escolher em várias coisas, o material que você vai utilizar para fazer uma obra, enfim, você tem que estar atento com isso, né? Então, não, eu não vou desistir, eu busco isso, essa qualidade, né? Essa perseverança, isso é importante, né? É um exemplo, né? Tá aí, né? A perseverança, ser perseverante envolve não desistir dos objetivos estipulados em razão das adversidades. E assim manter consistência com as suas ações. Requer determinação, coerência com valores pessoais e está relacionado com a resiliência, né? Pois em cada momento de dificuldade ao longo da vida, e a gente tem, né? Pessoalmente, socialmente, né? É necessário que a gente consiga retornar aos estados emocionais saudáveis para que a gente possa manter a perseverança, né? Eu não vou desistir, né? Não, peraí. Então uma coisa está bem conectada com a outra, né? Aí tem um momento, né? Numa conversa assim que a entrevistadora pergunta para ela, mas escuta, e você se considera uma pessoa de sucesso? Qual é a receita para o sucesso? Gente que pergunta, né? Essas perguntas bobas de repórter, sabe, que às vezes aparecem. A pessoa com tanta coisa para comentar, e ela fala assim, ó, acho que cabe a cada pessoa decidir qual a definição de sucesso para ela, né? Não é simplesmente copiem isso, faça isso, não é receita de bolo, não é nada disso. São iniciativas, são formas de pensar, mas cada um vai aplicar na sua área, né? O que é sucesso para gente, né? No meu caso, a definição de sucesso está relacionada com conscientizar pessoas de alguma forma, sensibilizar pessoas como vocês que estão aí, para a gente tentar melhorar o Brasil, né? Eu tenho muitas fortes ligação com o Brasil, eu tenho pessoas queridas, né, que eu amo, que falam, pô, vontade de sair desse país, eu não, eu tenho vontade de sair também, conhecer outros lugares, né, como já fiz, né, mas muito forte para mim, não, eu quero melhorar esse lugar, melhorar onde a gente está, né, nossa convivência, né. Acho que é importante que você se conecte com o trabalho e que sinta que é parte de você e que tenha prazer. Então, de novo, é bem legal a gente ouvir isso, né? Ter esse depoimento da Malala, ó, a gente ter prazer com o que faz. Encarar, eu encaro como uma missão. Muitas vezes eu encaro algumas coisas que eu faço como uma missão, mas tem que ter sentido para você, né? Então que você tenha prazer, porque eu sei que isso vai ser uma coisa boa, eu sei que isso vai trazer algo bom, né? Legal. Esse espírito, sabe? Então, isso era o que eu tinha para apresentar assim para vocês. E eu queria ouvir um pouco vocês, né? A partir dessa conversa assim que a gente está trazendo.